Vocês sabem que o Ministério da Saúde está um caos, né? Com essa Nízia Trindade, que não dá conta de nada, não sabe de nada, aí fica brigando com o Lula, enfim. O governo Lula está, assim, caindo aos pedaços, né? A gente espera que ele caia logo mais. Mas o que aconteceu, gente, nesses últimos dias, né? A Nízia Trindade pegou o quê? Covid. Claramente porque a gente sabe que por mais que você tenha 2 doses, como eu, você ainda pode pegar Covid. Muito curioso que no comecinho da Covid, eu trabalhava de Uber e eu não tinha tomado a dose ainda porque ainda não tinha vacina, né? E eu andava por todos os cantos da cidade, na época eu estava em Sydney, de bicicleta, entregando comida, bababá, com máscara, né? E eu não peguei Covid. Aí passou-se 2021, 2022, e se eu não me engano, eu não lembro, quando já estava tudo aberto, já estava tudo funcionando normal, aí eu já tinha tomado minhas 2 doses, o que aconteceu? Eu peguei a bendita da Covid, do nada, quando o surto já tinha passado, eu peguei a Covid. E Nízia Trindade pegou agora, né? Enfim, mas o que aconteceu, galera? O pessoal fala, a época de Bolsonaro é um genô, né? E ele não se preocupa com as vacinas, blá blá blá. O que aconteceu? O governo Lula também não está preocupado com as vacinas da Covid, nem com a da dengue, nem com vacina nenhuma, né? Porque ele diminuiu aí, cortou não só verbas para a educação, como também para a saúde. E o que aconteceu? Existe um abaixo-assinado de cientistas contra o Lula sobre essa questão da Covid. Porque, segundo os especialistas, né, os cientistas, o atraso na compra não está sendo feito. E aí corre-se o risco de pessoas terem um surto, ter um surto aí de Covid, porque a vacina que atualmente tem no SUS, quer dizer, nem tem no SUS, mas eles estão querendo que o SUS, no caso o governo, compre a vacina atualizada, porque tem uma nova variante chamada Omicron, e aí as vacinas as poucas vacinas que tem hoje não são compatíveis com o vírus novo que está rondando por aí. E aí esse documento, que inicialmente teve 15 assinaturas e contava com 1.780 adesões a ser divulgada nas redes sociais, ou seja, essas 1.780 é da população no geral, porque as 15 assinaturas tem cientistas, né, tem companhias que assinaram esse abaixo-assinado e aí eles divulgaram na internet para que as pessoas também fizessem as suas assinaturas, forçando o Ministério da Saúde para comprar a vacina da Covid. Alô, seu presidente, cadê a vacina da Covid? Cadê a vacina da dengue? Cadê o povo que ficava falando tanto dessas vacinas? Cobrem as vacinas, gente. E o abaixo-assinado tá aqui, ó. Essa é a página, tá, do abaixo-assinado. Aí eles colocam aqui, ó, o Ministério da Saúde, e aí eles colocam aqui, Excelentíssima Nízia Trindade, e eles falam aqui os motivos, tá, blá, 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 um monte de coisa que eu não vou ler aqui para vocês, mas se vocês quiserem, vocês podem entrar lá no site, que o site é qualmascara.com.br, e aí vocês procuram por essa carta, e aqui tem o nome das pessoas, né, antropóloga, doutora em saúde, e aí vem administrador público, blá, 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 e olha o número de pessoas que já assinaram também essa carta. 2.659 até o momento, até agora, no dia 25 de abril, foi a última atualização do dado. E não somente, não sei se vocês viram, mas já que a gente está falando sobre essa questão de Covid, o que surgiu também nesses últimos dias? Olha aí, AstraZeneca admite pela primeira vez efeitos colaterais raros da vacina contra a Covid. Isso já estava sendo debatido antes. Eu lembro que logo no comecinho, quando o AstraZeneca surgiu, houve-se um caso, né, de uma pessoa que teve trombose, eu não vou saber se foi um homem, se foi uma mulher, enfim. Eu lembro de ter escutado isso e aí surgiram os até então boatos, né, de pessoas que estavam falando que a vacina não estava 100% segura para todo mundo, que ela foi feita num prazo muito rápido, não teve
teste suficiente para saber o quanto benéfico era para a população, o quanto eficiente era a vacina, e hoje a gente vê que a eficiência, né? Que eficiência, não é mesmo? Porque eu tomei 2 doses e peguei a bendita da Covid, e tem gente pegando até hoje. Eu não sei se a Anísia Trindade tomou as 2 vacinas, né? Mas aí é que tá, quanto mais vacina a gente vai precisar tomar para não pegar Covid, ou seja, né? E aí o pessoal ficava brigando, até hoje briga sobre essa questão da vacina, porque tem gente que fala, mas sem a vacina não sei o quê, mas a vacina ajudou muita gente a não morrer, mas também ajudou pessoas a terem alguns problemas colaterais, né? E aí, o que diz a notícia aqui, ó? Pela primeira vez, a AstraZeneca admite na justiça que sua vacina contra a Covid pode causar efeito secundário mortal. O laboratório farmacêutico é alvo de ação coletiva movida por dezenas de famílias, no caso são 51, tá? 51 famílias estão pedindo indenização sobre essas questões da vacina, que culpam a companhia por supostos efeitos colaterais que podem ter provocado danos à saúde ou até mesmo a morte de pacientes vacinados. Os advogados que representam os familiares acreditam que alguns deles podem receber indenização de 20 milhões, mas aí em reais dá 128 milhões, tá? E aí, o que ela diz também, ó? Apesar de constatar alegações, a AstraZeneca, com sede no Reino Unido, reconheceu em um documento legal apresentado em fevereiro ao Tribunal Superior que a sua vacina pode, em casos muito raros, obviamente que ele vai falar que em casos muito raros, mas eu não sei assim qual é o número ideal para a gente falar em casos raros, não é mesmo? Mas já tem 51 pessoas acusando a AstraZeneca de algum efeito colateral, já não se torna assim tão raro, né? Apesar que a AstraZeneca vem, né, com a desculpa, vem com uma defesa dizendo assim, ok, 51 famílias estão me processando, outras 80 morreram, mas é tipo assim, eu salvei 6 milhões segundo a AstraZeneca, então tipo assim, eu salvei muito mais gente do que realmente houve-se problemas. Mas aí é que tá, salvou 6 milhões de pessoas, as pessoas continuaram pegando Covid. Os meus sintomas não foram leves, tá? Eu fiquei com muita dor no corpo, muito cansada, um mal-estar. Eu não sei se é muito leve, não. Eu fiquei bem ruim. Por uma semana. Fiquei com muito catarro também. Então, assim, eu teria ficado da mesma forma sem a vacina? Jamais saberemos. Porque todo mundo estava obrigando você a tomar a vacina. Se você não tomasse a vacina, por exemplo, lá em Sydney, quando eu estava, a gente não podia entrar no mercado, no supermercado. Você tinha que mostrar que você tinha tomado pelo menos uma dose da vacina. Exatamente, eu não sei como foi no Brasil, né? E que tem gente dizendo que não era obrigatório, enfim, não sei no Brasil, mas na Austrália sim, era obrigatório, inclusive para você viajar. Você não viajava se você não apresentasse a vacina da Covid. Então, assim, é isso que a AstraZeneca está alegando, que por mais que tenha tido essas raros casos, raras situações de trombose e trombocitopenia, né? Mesmo assim, salvou-se muito mais pessoas do que causou problemas, né? Aí, olha uma coisa importante aqui da matéria, ó. A notícia veio à tona, a notícia do processo da AstraZeneca veio à tona dias depois que a empresa informou que a receita no primeiro trimestre de 2024 foi de 10 bilhões, ou seja, 641 milhões, o que representa um aumento de 19% da receita da empresa. Ou seja, amiguinhos, estão faturando bastante com essa coisa de Covid e barará. Deixa eu até mostrar aqui para vocês que ela disse, ó, cerca de 50 milhões de doses da vacina AstraZeneca foram distribuídas no Reino Unido no total. Dados oficiais mostram que 80 britânicos teriam morrido por complicações de coágulos sanguíneos, possivelmente ligados à vacina da AstraZeneca, segundo a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos do Reino Unido.
Como as autoridades de saúde não encomendaram mais doses, isso significa que a vacina foi praticamente retirada do Reino Unido, ou seja, não tem mais vacina AstraZeneca sendo vendida no Reino Unido. A AstraZeneca diz que sua vacina é responsável por salvar 6 milhões de vidas em todo o mundo durante a pandemia da Covid. É mesmo? Será que é? A gente nunca vai saber, é isso que eu estou dizendo. A gente nunca vai saber porque as pessoas tomaram a vacina. Mas se as pessoas não tivessem tomado, aí eu venho perguntar aqui para você. Se você não tomou a vacina, você pegou Covid? Deixa aqui embaixo nos comentários. Porque eu peguei Covid mesmo com vacina. Mas você não tomou, você pegou Covid? E se você pegou Covid mesmo sem a vacina, qual foi os seus sintomas? Leve, pesado? Eu não conheço pessoas que não tenham tomado. Todas as pessoas ao meu redor, todas elas tomaram a vacina. Meu marido, claro, pegou também, porque a gente vive junto, não é mesmo? Aí, uma semana depois de mim, ele também pegou, mas com sintomas muito mais leves que o meu. E ele também tomou as duas vacinas, né? Então, assim, não temos como saber e provar isso que a AstraZeneca está falando, porque, no fim das contas, pegamos Covid. E tem mais, não só isso está acontecendo no Brasil, nem no mundo, não é mesmo? Mas voltando para o Brasil especificamente, olha só a notícia. Com alta nos casos de dengue e gripe, leitos de UTI chegaram a 100% de ocupação e atendimento nas UPAs de Caraguatatuba. E segundo a matéria aqui, galera, o negócio tá triste, viu? A cidade de Caraguatatuba está com alta demanda nas unidades de saúde em todo o município devido ao aumento de casos de dengue, covid e gripe nas últimas semanas. Os números são parecidos com a época da pandemia, segundo a prefeitura. Simplesmente o governo abriu mão de cuidar da saúde do Brasil. Simplesmente assim, esquece. Porque já está com 100% em algumas cidades com o mesmo potencial que foi a pandemia, numa época onde a pandemia já não está no seu auge. Cara, isso é de um absurdo tão grande. Quando eu li a matéria, eu falei assim, não é possível. E ó, só para vocês terem uma ideia de quando é essa matéria, ó, dia 2 de maio. Então, tipo assim, ontem, beleza? Normalmente, as 3 UPAs do município registram, em médias, entre 800 e 1.000 fichas por dia. O número mostra um crescimento de 100% no atendimento nas últimas semanas, como ele diz aqui. E eles colocam aqui embaixo quais são as cidades e a quantidade de mortes por dengue, por exemplo, de lá, tá? O Vale do Paraíba e regiões, né? Ó, aí aqui é a quantidade de pessoas que já morreram, tá bom? Ó, 36 pessoas em São José dos Campos, 48 em Jacareí, aí vai aqui diminuindo, né? Tem uma pessoa em Ubatuba, 3 pessoas em Ubatuba, e aí vai, galera. Então, assim, essa questão de saúde no Brasil tá bem complicada. Eu não sei o que o Ministério da Saúde está fazendo, eu acho que não está fazendo praticamente nada, e ninguém pressiona mais o governo como pressionava o anterior, por quê? Ou seja, é política, tudo é questão de política. Então, estavam se fazendo um movimento antes que agora, já que eles conseguiram colocar no governo a pessoa que eles querem, mudou-se a forma de pensar na saúde das pessoas. Por quê? Tem gente morrendo, olha isso, 100% dos leitos estão ocupados. O que mudou de um governo para o outro em relação a você querer ajudar as pessoas e exigir vacina por isso? Só a questão política, galera. Só o pensamento político de quem estava antes e quem está agora no poder. Esse sempre foi o problema aí de algumas pessoas no Brasil. Tá bom, galera? Então essas foram as notícias e esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau!